das Crônicas, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel, versículo 6 e versículo 7, são versículos chave para a ministração desta manhã. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não se derramará sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Agora nós iremos ler o versículo 9 e o versículo 10, que também são versículos-chave para a gente entender a mensagem desta manhã. Versículo 9 diz assim: quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo bom. Você pode dizer amém? Quem entendeu o texto? Amém. É complexo, mas nós vamos destrinchá-lo aqui nesta manhã. Queridos, eu parto do princípio, para a mensagem desta manhã, de que Deus nos chamou para viver uma vida verdadeira, uma vida baseada em verdades e não uma vida de aparências. A Bíblia vai nos dizer nos versículos 9 e 10 que os escudos de ouro que foram produzidos pelo rei Salomão, a gente vai entender isso, foram roubados por Sisaque, o rei do Egito, em sua investida contra Jerusalém. E a Bíblia vai dizer no versículo 11 que Roboão fez escudos de bronze para substituí-los. Trazendo para os nossos dias, nós vemos nitidamente que a sociedade tem vivido de aparências. Nunca foi tão fácil parecer ser feliz. Nunca foi tão fácil parecer ser espiritual. Nunca foi tão fácil como nos dias de hoje
parecer ser bem-sucedidos. A realidade das redes sociais nos trazem este momento em que estamos vivendo, onde a vida pode ser editada. As pessoas, a grande maioria, não postam a verdade da vida, elas editam a vida. As pessoas publicam sorrisos enquanto choram. Publicam prosperidade enquanto estão endividadas. Publicam intimidade com Deus enquanto estão distantes dele. Isso tem tornado a sociedade cada vez mais vazia. Não deve ser assim conosco. Não deve ser assim com a igreja do Senhor. Porque Deus nos chamou para viver uma vida de verdade. Jesus foi quem disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Jesus morreu na cruz, nos chamou para que tenhamos vida e tenhamos vida com abundância. Então a pergunta do título da mensagem desta manhã é pertinente: como nós estamos sustentando a nossa vida, de aparências ou de autenticidade? E o contexto bíblico, amados, que nós lemos aqui, traz esta realidade, quando a autenticidade é substituída pela aparência. Quem é Roboão? Roboão é filho de Salomão. Quem é Salomão? Salomão é filho do rei Davi. Deus abençoou Salomão de maneira extraordinária. O reinado de Salomão foi o reinado mais próspero da história de Israel. Outros reis vinham de longe para ter com Salomão, para acessar a sua sabedoria que vinha de Deus e trazia muitas riquezas. Ocorre que a gente vai ver no contexto de 2 Crônicas, capítulos anteriores, que Salomão mandou fazer escudos de ouro. Só para você ter uma ideia, o que eram esses escudos e o que representavam esses escudos? Eram 500 escudos, 200 deles maiores, com 600 ciclos. Se a gente fizer a conversão de ciclos para peso, nós iremos observar que 600 ciclos equivalem a 7 quilos. Então eram 200 escudos de ouro, que cada um deles pesavam 7 quilos. Amém? Faz uma conta aí comigo: 7 vezes 2, 14, 1.400 quilos de ouro. Além dos 200 escudos maiores, tinha ainda 300 escudos menores, com aproximadamente 300 ciclos de ouro. Era metade do peso, 3,5 quilos. 3,5 quilos de ouro. Que se a gente for somar, aí ficou mais difícil, né? 300 vezes 3,5 vai dar em torno aí de 1.100, 1.000 e alguma coisa. Cadê os matemáticos aí? Me ajudem aí. Trocando tudo isso em miúdos, são mais de 2 toneladas de ouro em escudo. Esses escudos não eram utilizados para guerra. Esses escudos eram utilizados para demonstrar a grandiosidade de Jerusalém e do reinado de Salomão, a glória de Deus. Os escudos de ouro representavam a glória de Deus sobre o reino de Israel. Sempre quando havia uma procissão, os escudos saíam da sala da guarda e eram apresentados para todo o povo. Os inimigos vinham aqueles escudos de longe e temiam, porque havia uma glória sobre Israel. Todas as vezes que o rei saía do palácio para se apresentar publicamente, os reis saíam
da sala da guarda e eram apresentados. Era a glória de Israel. Mas no capítulo 12, capítulo 11, a Bíblia diz que Salomão morre e Roboão assume o trono. Seu filho Roboão assume o trono, ele começa fazendo coisas erradas, tomando decisões erradas. Mas o pior erro que Roboão comete é se afastar do Senhor. O Senhor que deu a glória a Israel, que protegeu Israel de seus inimigos no reinado de Davi. Davi derrotou todos os inimigos, ao passo que Salomão não precisou guerrear. Entregou para Salomão um reinado de paz. Mas Roboão se afasta do Senhor, se afasta dos preceitos do Senhor, deixa de lado a glória de Deus. A consequência do afastamento é que Sisaque, rei do Egito, investe contra Judá, contra a capital Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele rouba todos os utensílios do templo. Ele rouba os escudos de ouro que Salomão havia feito. E parte. Amados, pensem comigo. A atitude de Roboão deveria ser, primeiro, se humilhar. Segundo, buscar tomar de volta esses escudos. Na minha concepção, essa seria a atitude mais acertada do rei. Ele veio aqui na nossa casa, nos humilhou, nos saqueou, levou aquilo que representava a nossa glória, levou aquilo que representava a glória de Deus sobre nós. Vamos nos levantar, vamos nos preparar, e vamos descer até o Egito para tomar de volta aquilo que é nosso. Essa deveria ser a atitude mais acertada, mas o que Roboão faz? Ele escolhe substituir os escudos de ouro por escudos de bronze. Arthur, de longe, o bronze reluz como ouro. De longe, é imperceptível essa mudança. É como no museu, pensa no museu que guarda uma peça histórica, avaliada em milhares de dólares, onde as pessoas vão até esse museu para ver essa relíquia, mas numa certa noite, essa relíquia é roubada por alguém. Aí o diretor do museu decide fazer uma réplica muito parecida, e colocar no lugar daquela peça que era autêntica. Agora é uma réplica. As pessoas continuam admirando, as pessoas continuam tirando foto, as pessoas continuam indo visitar o museu, mas aquilo já não é mais autêntico. Aleluia. Vamos trazer para os dias de hoje, amados. Deixa eu te dizer uma verdade. Todas as vezes que nós abandonamos a essência do nosso relacionamento com Deus, também somos tentados em substituir o ouro da autenticidade pelo bronze das aparências. Isso significa dizer que quanto mais longe de Deus eu estou, menos autêntico eu sou. Sabe por quê? Porque eu sou imagem e semelhança de Deus, do Criador. Aleluia! Todas as vezes que a gente decide andar longe, nós perdemos o ouro. Nós substituímos o ouro pelo bronze. Podemos continuar tendo uma prática religiosa, mas não é ouro mais, é bronze.
Parece ser, mas não é. Então a essência da mensagem de Deus para as nossas vidas hoje, meu querido irmão e minha querida irmã, é o nosso relacionamento com Deus nos tornam pessoas autênticas, vida autêntica, vida de verdade, vida em abundância. Não existe vida abundante longe do Senhor, não existe. Nós podemos buscar em muitos amores, em muitas paixões, em muitos negócios, em muitos dinheiro, mas não é autêntico, é bronze. Amém, meus queridos? Faz sentido para você? Se faz, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero trazer alguns tópicos de como a gente pode trocar ouro por bronze. E com esses tópicos, trazer uma reflexão para você, para que você pense, eu estou vivendo de aparência ou sou autêntico? Alguém me formatou lá atrás, as lutas me formataram, ou eu permaneço uma pessoa autêntica? As dores me desumanizou, porque andar com Jesus, sabe o que é? O resultado da pessoa que anda com Jesus, ele se torna um ser humano. A grande realidade da nossa sociedade, sabe qual é? O ser humano tem sido bestializado. Essa é a grande realidade. O pecado faz isso, amados. Só foi o pecado entrar no mundo que um irmão matou o outro. Caim matou Abel. Meu Deus do céu, isso é coisa de animal. Isso não é coisa de ser humano. Isso é coisa de gente irracional. Isso é coisa de gente que não pensa, gente que já se afastou de Deus. A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a pergunta que eu faço é: qual é o seu termômetro, o seu nível de amor hoje? É isso que faz sentido para a nossa vida, amém? Nossa vida com Deus, com Cristo. Deus nos chamou para ser a família do amor. O nome da igreja é sugestivo, mover em amor. Glória a Deus, é por isso que eu me alegro quando há abraços, quando há sorriso, quando há comunhão, quando há vida na vida, quando há vida autêntica, quando se tiram as máscaras, quando a gente vive a vida do jeito que ela é, quando a gente não tem receio de falar que está passando por problema, quando a gente não quer ser mais do que somos, quando a gente não quer assumir um papel que não nos cabe, quando a gente quer fazer coisas que Deus nem mandou a gente fazer. Vamos para os pontos aqui. Primeiro lugar, nós podemos trocar a presença de Deus, ou o ouro da presença de Deus, pelo bronze da religiosidade. Nós não estamos aqui para sermos religiosos. O versículo 1 vai dizer que quando Roboão se consolidou, se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Que coisa triste é isso. Quando ele se consolidou como rei, quando tudo começou a dar certo, ele abandonou o Senhor. Veja que o problema não começa com a investida de Sisaque, com a invasão do Egito, não. O ouro foi perdido quando ele abandona o Senhor. A autenticidade foi perdida quando Roboão decide abandonar o Senhor. E para manter a aparência, o que ele faz? Perdi o ouro, mas vou colocar o bronze. De longe, ninguém vai perceber. Tem gente que ora, mas não tem mais Deus na vida. Tem gente que até canta, mas já perdeu. Tem gente que até serve, mas fazem essas coisas por motivações erradas. Já não é mais para o Senhor. É para o ego, é para parecer religioso. Perdeu-se
a comunhão verdadeira. O ouro, amados, aqui neste primeiro tópico, é relacionamento. E se a gente não tomar cuidado, é um alerta para a igreja, aqui e para a igreja brasileira. É um alerta, não perca o ouro do relacionamento com Deus. Não troque o ouro pelo bronze das aparências. Quando eu pensei nisso, Deus logo me levou para João capítulo 15. Olha o que diz os versículos 4 e 5. Eu te recomendo que leia todo o capítulo 15 de João. Mas os versículos 4 e 5, Jesus vai dizer o seguinte, ó: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecerei nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Aleluia! Então, queridos, vida na vida, a minha vida na vida de Jesus, a vida de Jesus na minha vida, independente do que aconteça, inclusive independente dos erros que você possa cometer na jornada, não abandone Jesus. Coloque Ele no centro da sua vida. Sabe por quê? Porque a religião institucionalizada pode promover movimentos, mas só a presença de Jesus produz transformação. E o que a gente precisa não é de movimento, menos movimento e mais transformação no Espírito. Aleluia! Uma árvore artificial pode ser linda, linda, não seca nunca, está sempre verde, mas uma árvore artificial não pode produzir frutos. Aleluia, Jesus te chamou para ter vida de verdade. Olá, bacalá, mandara, sure, mecante, orevácia. Vamos deixar a superficialidade das aparências e vamos viver a vida de Deus, uma vida de verdade, meus queridos. Aleluia! Em segundo lugar, podemos trocar o ouro da identidade, aquilo que nós somos em Deus, pelo bronze da imagem, aquilo que nós queremos que as pessoas vejam em nós. Percebam que os escudos de bronze continuam brilhando, reluzente ao sol. Quem olhava de longe nem percebia. Era uma tentativa de Roboão, de depois de uma derrota, preservar a imagem de um reino forte. E muitas pessoas vivem exatamente assim. Querem aparentar fortes. Querem parecer espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não trabalha com personagens. Muitas vezes a gente vem armado até para o culto, amados. Eu preciso aparentar forte. Muitas vezes a gente vai para a oração assim, que loucura. Será que alguém consegue dobrar os joelhos e querer aparentar algo que não é para Deus? Deixa eu te dizer uma coisa, acontece isso. A gente vai para Deus com uma arrogância, muitas vezes. E aí Tiago vai dizer em sua epístola, vocês pedem e não recebem porque estão pedindo mal. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, diz as Escrituras, e Ele vos exaltará. Não troque o ouro da identidade em Cristo pelo bronze de imagens construídas para agradar pessoas. Escute isso. Muitas vezes, amados, a gente perde a nossa identidade em Deus
para agradar pessoas do nosso meio. Tem pessoas que vivem de aparência para agradar os amigos do trabalho, os amigos da faculdade. Abrem mão da sua identidade em Cristo para fazer negócios, para aparentar aquilo que não é. Deixa eu te dizer, você foi chamado e escolhido pelo Senhor. Não troque a glória de Deus por qualquer outra glória aqui do mundo. O apóstolo Paulo deixa claro isso na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Ele vai dizer: acaso busco eu agradar a aprovação dos homens ou a Deus? Eu procuro agradar aos homens. Se eu ainda procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. O Senhor te chamou não é para agradar nem A nem B, é para agradar a Ele. Nós vivemos para agradar a Deus, porque a nossa identidade está em Deus. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa, a gente cansa tentando agradar o outro. E quando a gente tenta agradar o outro, abre mão da nossa identidade em Deus para agradar o outro, meus irmãos, é só lástima. É só lástima, só dá errado, uma hora dá errado. Ainda o apóstolo Paulo em Colossenses 3:3 vai dizer: pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quem vive para manter uma imagem, acaba perdendo a sua verdadeira identidade. Você nasceu para agradar a Deus, amados. Tem pessoas, pastor Rodrigo, que são como uma parede com infiltração. Já viu parede com infiltração? Meu Deus, não tem coisa mais terrível do que parede com infiltração. Oh, meu Deus do céu. Você começa a ver aquela água brotar. Mas tem pessoas que fazem o seguinte: passa uma tinta para disfarçar. Passa a tinta, a parede fica linda. Mas a infiltração está lá. Mais cedo ou mais tarde ela vai se revelar. Ei, você não foi chamado para se moldar de acordo com o que o mundo deseja que você seja. Aleluia, o seu molde tem o tamanho de Jesus. Aleluia, você foi chamado, escolhido. Lá em Jeremias nós vemos que Deus escolheu a mim, a você, enquanto estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Você consegue ter a dimensão disso? Pense em você. Agora pense em você dentro da barriga da sua mãe. Pense em você em formação ainda. Está se formando. É um zigoto, é alguma coisa que está se formando ainda. Deus já tinha te escolhido ali. Deus já sabia quem você seria. Deus já estava te moldando a imagem e semelhança dEle. Deus já estava te dando um destino e um propósito. Ali, Deus já estava te dando dons. Deus já estava escrevendo a sua história. Deus já estava te escolhendo. Deus já te via aqui nos pés dEle. A Bíblia vai dizer que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita para quem? Para você. E lá em Romanos 12, o conselho de Deus para nós é: não se amoldem conforme o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da nossa mente. Queridos, não será a tendência que moldará o nosso caráter. Não será a doutrinação do mundo que moldará como a igreja deve se comportar. Ei, deixa eu te falar, não serão as riquezas, o dinheiro que moldará a forma como você se relaciona com Deus, com o dinheiro e com as pessoas. Deus fez o teu molde do jeito certo para você. Não permita que nada te molde.
Antes se submeta à operação do Espírito Santo. Pastor, a minha parede está com infiltração, então em vez de passar uma tinta, está na hora de você quebrar a parede, consertar o problema, aleluia, e se refazer. Aí pode vir a pintura, mas a infiltração foi embora. Vida na vida, vida de verdade, aleluia. Diga assim, levante a mão e diga: eu não vou perder. Diga: eu não vou abrir mão da minha identidade em Deus para manter uma aparência, para responder a um padrão. Eu sou escolhido e ponto final. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. 3. Podemos trocar a alegria, ou o ouro da alegria, pelo bronze da diversão. Tem uma diferença entre alegria e diversão, sim ou não? Sim, totalmente. A diversão não é alegria, oferece entretenimento, para preencher um espaço que está vazio. Escute uma coisa, é possível rir muito, uma noite toda e continuar vazio. Porque o que o Senhor tem a nos dar é ouro, não de diversão, ouro da alegria. Diversão que nos distrai é bronze, meus queridos. Ainda João 15. Versículos 11 e 12 são palavras de Jesus. Olha o que ele vai dizer: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. O que Jesus está propondo? Olha a proposta de Jesus. Eu tenho dito tudo isso para vocês, para que a minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês seja completa. Alegria completa é só com Jesus. Jesus está dizendo isso, não é o pastor Héctor, não. Ah, pastor, eu não vou ouvir o que você está dizendo. Então ouça o que Jesus está dizendo, estou lendo a Bíblia para vocês hoje. Tenho-vos dito essa palavra para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Onde você tem buscado alegria? Em diversões momentâneas? Em viciozinhos? Ah, mas eu não fumo, não bebo, não me drogo. Mas qual que é o vício que você tem colocado na sua vida para lhe proporcionar alegria? Porque você tem se afastado de Deus. Você tem deixado de lado as disciplinas espirituais para fazer algo a fim de preencher lacunas dentro do teu coração. E nessa ânsia de buscar alegria, a gente busca em fontes erradas, em diversões, em paixões, em divertimentos que são vãos. Eu não estou dizendo que o povo de Deus não deve se divertir. Quer ver o Héctor se divertir? Coloca uma pizza na minha frente. Meu Deus do céu, isso é diversão completa. Aleluia. Agora eu vou ter problema se eu buscar preencher as minhas lacunas comendo pizza. Meu Deus do céu, vai dar ruim. Colesterol, triglicérides, diabetes e tantas outras coisas. A alegria que nós temos vem do Senhor, porque a diversão termina quando o evento acaba. Aleluia. Mas a alegria permanece mesmo quando estamos lutando. Amém, meu querido? A proposta de Deus para você, olha o que Deus está propondo para você, uma alegria abundante. É isso que Deus está propondo para nós. Eu preciso agarrar este Jesus, amados. Você que me ouve hoje, precisa agarrar este Jesus com unhas e dentes, porque Ele não quer se aproveitar de você.
Ele não te trata como um objeto que pode ser descartado. Aquilo que Jesus propõe é um relacionamento profundo, de maneira tal que Ele nos dê a sua alegria, para que a gente viva uma vida completa. Vida de verdade, vida autêntica e não vida de aparências. Tem pessoas que vivem anestesiados. Sabe quem é o anestesiado? Aquele que vive buscando diversão em diversão. Enquanto está anestesiado, não sente nada. Mas quando passa a anestesia, volta a dor, volta o problema. Ei, Jesus não te chamou para que você ande anestesiado. Ei, encare a vida em nome de Jesus. Eu falo aqui da parte de Deus. E eu sinto o Espírito Santo me tocando nesta manhã para te dizer: você não foi chamado para viver uma vida anestesiado, correndo atrás de coisas, de negócios, de pessoas, de diversões por aí, para não encarar os problemas. Levante a sua cabeça hoje, porque tudo o que você precisa para resolver os seus problemas, para lutar as tuas guerras, Deus já te deu. Ei, soldado de Cristo, você já está pronto para lutar esta batalha, porque Ele é o general que vai na frente. Aleluias! Encare a vida de frente, diga não para aquilo que precisa ser dito não. Não faça mais concessões. Decida hoje mudar de vida e diga: Senhor, eu preciso de você. Deixa eu dizer, Jesus já se levantou do trono, está à sua direita dizendo: vamos, meu filho, eu vou na frente, você vai vencer. Você não precisa colocar máscara, não precisa de distrações, em nome de Jesus. Por último, para a gente terminar, está todo mundo querendo tomar o café já, que eu sei. Nós podemos trocar o bronze, aliás, trocar o ouro da paz, pelo bronze do controle. Parou para pensar nisso? Você tem controlado muitas coisas, né? Está pesado. Seja sincero com você mesmo. Tem coisas que você está controlando que Deus nem pediu para você controlar. É claro que a gente não pode ser negligente com os nossos negócios, negligente com a nossa família, negligente com o nosso dinheiro, negligente com a nossa vida espiritual. Não estou dizendo isso. Mas o excesso de controle é bronze, e a gente troca o ouro da paz, quando queremos controlar tudo ao nosso redor, amados. É horrível ser um controlador, uma controladora. A gente chega no nível que queremos controlar as pessoas. Meu Deus do céu, na era das aparências, o que a gente mais quer é controlar pessoas. Tem gente ficando doente, eu vou falar no linguajar jovem da internet, tá? Tem gente trocando doente por causa dos haters. Você sabe o que é hater? Quem sabe? Hater são os críticos digitais. Tem gente ficando doente porque está recebendo crítica na internet, gente. Que coisa doida é essa? Teve uma fase da minha vida que eu queria controlar tudo. Inclusive, o que as pessoas iriam pensar de mim. Olha que loucura. O que as pessoas iriam pensar de mim. O que as pessoas iriam falar de mim. Em alguns momentos lá atrás, porque tudo chega, né? Tudo chega. A mentira tem perna curta, então tudo chega. Olha, eu ficava doente, eu perdi o sono, estão falando de mim e tal. E aí eu, olhando para Deus, não faz sentido. Eu sei quem eu sou em Deus. Se alguém está falando de mim, diz mais respeito a essa pessoa do que de mim, sim ou não? Aleluia. Irmãos, duas coisas. Quando alguém fala de você,
ou quando você fala de alguém. Quando alguém fala de você, diz mais respeito a essa pessoa do que a você. Agora, quando você começa a falar muito de alguém, faz uma reflexão. Talvez essa pessoa que você está falando não é alguém, é você. É você está falando de você mesmo e não está percebendo. Não troque a paz pelo controle. Não troque a sua paz para ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Dinheiro é bom e eu gosto. Amém? Você gosta também? Glória a Deus, ter um bom salário, ganhar dinheiro. Mas pensa no limite. Quando o dinheiro começa a tirar a sua paz, não está valendo mais a pena, meu querido. Agenda cheia, resultados, uma vida cheia de resultado. E nós achamos que tudo isso é o que produz a segurança, mas não produz. Sabe o que produz segurança, meu querido? Confiança. Diga assim, o que produz segurança é confiança e não controle. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma. Olha que conselho de Deus para você. Vocês percebem que o conselho de Deus é sempre bom? Ai, como é bom se você... Como será bom para a sua vida se você abrir mão de todos os controles e de tanta preocupação que você está carregando e decidir confiar. O louvor que nós louvamos, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz, é tudo que você precisa hoje. E o conselho de Deus em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, olha que coisa linda, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Controle produz ansiedade, confiança produz paz. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O pouquinho que nós ouvimos aqui hoje, meus queridos, guarde isso. Jesus quer proporcionar para você a alegria que vem dEle e paz que vem dEle. Talvez hoje, escute o que eu vou te dizer, você não precisa de um milagre na sua vida física, na sua vida financeira, na sua vida emocional, em outras áreas. Talvez hoje o milagre que você precisa é receber a alegria que vem de Jesus e a paz que vem dEle. Se você andar com alegria e com paz, você vai perseverar. Deixa eu te dizer uma coisa, o texto vai nos dizer o seguinte, que se Isaac abandonou, mas o ponto chave está no versículo 6, que vai dizer que eles reconheceram e se humilharam diante do Senhor. A palavra de Deus não vai dizer que os escudos de ouro foram recuperados, mas vai dizer que a essência do reinado voltou. Ele se humilhou diante de Deus. Talvez algumas pessoas aqui, movidos por um controle excessivo, movidos por buscas que não fizeram sentido, têm perdido tantas coisas, e talvez você esteja contado entre essas pessoas que, ao longo da sua história, perdeu tantas coisas. Pastor, eu perdi oportunidades, eu perdi pessoas, eu perdi a nível de relacionamento, eu perdi essência em Deus, eu perdi tantas coisas. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus pode te devolver hoje aquilo que você perdeu. O que eu preciso fazer, pastor? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Vá fundo no seu relacionamento com Deus, porque é
tudo que a gente precisa. Deus não procura pessoas que pareçam transformadas. Deus procura pessoas que se permitam ser verdadeiramente transformadas. Quantos querem isso em nome de Jesus? Feche os seus olhos. Ore. Senhor, neste momento nós oramos pela tua igreja. Talvez alguém aqui tenha mantido um casamento de aparência, Pai, mas já perdeu a intimidade. Talvez alguém tenha uma espiritualidade mais cheia de atividades do que cheia de presença. Talvez alguém aqui tenha se distraído, tenha sido sustentado por distrações e não pela comunhão com o Senhor. Uma identidade que foi construída por opiniões de pessoas, não pela tua palavra. Uma paz baseada no controle, não na confiança. Mas nesta manhã, Senhor, nós fazemos menção do seu nome e te pedimos, toca cada vida, em nome de Jesus, em suas áreas. Nós não aceitamos colocar bronze no lugar de ouro, não, nós não aceitamos colocar uma máscara para nos aparentarmos felizes e abundantes, não, nós suplicamos pelo teu Espírito Santo por vida abundante.